Hola, hola, estamos en un video más de tu canal Portugués 21 y en este video vamos a ver una serie de verbos en portugués. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete ahora mismo y dale like al video porque de seguro este video está muy bueno. Vamos a los verbos. Verbo abrir. Significa lo mismo que significa en español, pero vamos a ver cómo utilizamos este verbo dentro de una frase. ¿A qué horas abre un banco? Significa a qué hora abre el banco. Detalle interesante. Siempre que tú vas a decir a qué hora, en portugués será a qué horas. Será siempre en plural. Repite. ¿A qué horas abre un banco? ¿A qué horas abre un banco? ¿A qué horas abre un banco? ¿A qué horas abre o banco? Muito bem. Vamos à próxima. Verbo aceitar. Aceitar. Significa aceptar. Vamos a ver este verbo aceptar dentro de uma frase. Eu não aceito essa falta de respeito. Seria, eu não acepto essa falta de respeito. Vamos a ver esto com cuidado. Repite. Eu não aceito essa falta de respeito. Eu não aceito essa falta de respeito. Eu não aceito essa falta de respeito. Mais uma vez, eu não aceito essa falta de respeito. Excelente. Vamos ao próximo verbo. Achar. Achar. Significa creer ou ter uma opinião. Vejamos a frase. Eu acho que já é tarde. Eu creio que já é tarde. Eu creio, eu penso, eu opino que já é tarde. Repite a frase. Eu acho que já é tarde. Eu acho que já é tarde. Eu acho que já é tarde. Mais uma vez, eu acho que já é tarde. Muito bem. Próximo verbo, acordar. Acordar. Significa despertar-se. Olha a frase. Eu sempre acordo muito cedo. Eu sempre me despierto muito temprano. Muito cedo é muito temprano. Eu sempre acordo, sempre despierto muito temprano. Repite a frase. Eu sempre acordo muito cedo. 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 Perfeito. Vamos à próxima frase. Verbo arrumar. Arrumar. Significa arreglar, colocar ou poner em ordem. Olha o exemplo. Tenho que arrumar minha escrivaninha. Tenho que arrumar. Tenho que arreglar minha escrivaninha. Mi escritório. Tengo que arreglar mi escritorio. Tengo que colocar en orden mi escritorio, mi mesa de trabajo. A ver, repite. Tenho que arrumar minha escrivaninha. 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 Mais uma vez, tenho que arrumar minha escrivaninha. Lo importante es que la primera vez que tú repites la frase, la repitas con mucha calma, con mucha tranquilidad, palabra por palabra. La segunda, tercera y cuarta ya vas aumentando la velocidad. Próximo verbo, o verbo admitir. Significa lo mismo que en español, pero mira cómo se pronuncia. Admitir. Admitir. A frase diz o seguinte:
Não vou admitir esse comportamento. Que sería, no voy a admitir ese comportamiento. Repite la frase, não vou admitir esse comportamento. 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 Excelente. E lembre-se, é muito importante anotar essas frases no seu caderno. Y recuerda, es importante que anotes estas frases en tu cuaderno para que después las repitas en voz alta practicándolas. Vamos al próximo verbo. Aparecer. Aparecer. Un ejemplo de frase. Olha, o sol está aparecendo. Olha significa mira. El sol está apareciendo. Apareciendo será aparecendo. Repite la frase. Olha, o sol está aparecendo. Olha, o sol está aparecendo. Olha, o sol está aparecendo. Mais uma vez. Olha, o sol está aparecendo. Muito bem. Vamos ao próximo verbo. Verbo aprender. Significa exactamente lo mismo que en español, pero vamos a ver este verbo dentro de una frase. Você aprende muito rápido, que sería, tú aprendes muy rápido. Vamos a repetir a frase. Você aprende muito rápido. Você aprende muito rápido. Você aprende muito rápido. Você aprende muito rápido. Próxima. Ajudar. Mira como se escribe ajudar. Ajudar. Vamos à frase. Você pode me ajudar? Tu puedes ayudarme? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Mais uma vez, você pode me ajudar? Próximo verbo, o verbo andar. Andar significa lo mismo que em espanhol. Exemplo de frase: você anda muito devagar. Você anda muito devagar. Que seria, tu andas muy despacio. Devagar o devagar es muy lento o lentamente, despacio. Você anda muito devagar. Repítelo. Você anda muito devagar. Perfeito. Vamos à próxima frase. O verbo é assistir. Assistir significa ver o mirar. Por ejemplo, un partido de fútbol, la televisión, una película, tú asistes. ¿Sí? Asistir. Ejemplo. Vamos a asistir un filme. Vamos a ver una película. La palabra película es filme, un filme, palabra masculina. Repite, vamos a asistir un filme. Vamos a asistir un filme. Vamos a assistir um filme? Mais uma vez, vamos assistir um filme? Perfeito. Vamos ao próximo verbo. Aumentar. Significa o mesmo que significa em espanhol. Exemplo. Você pode aumentar o volume? Tu puedes aumentar o volume. Você pode aumentar o volume. Você pode aumentar o volume? Você pode aumentar o volume? Mais uma vez. Você pode aumentar o volume? Perfeito. Próximo verbo. O verbo bater. Bater. Este verbo tiene varios significados, pero aquí vamos a tomar el significado de golpear. Observa la frase. Alguém está batendo na porta. Alguém está golpeando na porta. Alguém está tocando na porta. Alguém está batendo na porta.
Alguém está batendo na porta? Alguém está batendo na porta? Mais uma vez, alguém está batendo na porta? Perfecto. Y vamos al próximo verbo, el verbo beber. Beber. No bebo bebidas alcohólicas. Que sería no bebo bebidas alcohólicas. Cuidado con la pronunciación. Não bebo bebidas alcohólicas. Não bebo bebidas alcohólicas. Não bebo bebidas alcohólicas. Não bebo bebidas alcohólicas. Próximo verbo. O verbo brincar. Brincar. Que significa jugar. Jugar. Divertir-se, jugar, es brincar. Exemplo, as crianças não param de brincar. Los niños no paran de jugar. O no dejan de jugar. As crianças não param de brincar. Outra vez, as crianças não param de brincar. As crianças não param de brincar. As crianças não param de brincar. Mais uma vez, as crianças não param de brincar. Muito bem. Vamos agora ao próximo verbo. O verbo beijar, que significa besar. Besar. Observa a seguinte frase. Eles estão se beijando. Ellos se están besando. A ver. Eles estão se beijando. Eles estão se beijando. Eles estão se beijando. Eles estão se beijando. Perfeito. Vamos ao próximo verbo. Beliscar, que seria pellizcar. Vou te beliscar. Te voy a pellizcar. Vou te beliscar. Vou te beliscar. Te voy a pellizcar. Vou te beliscar. Vou te beliscar. Excelente. Próximo verbo. O verbo caminhar, que significa caminar. Veamos un modelo de frase construida con este verbo. Estamos caminhando a meia hora. Estamos caminhando hace media hora. Estamos caminhando a meia 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 hora. Perfeito. Vamos agora ao próximo verbo. O verbo chamar, que significa chamar. Um exemplo. O chefe está te chamando. Chefe significa jefe. El jefe te está llamando. El jefe quiere hablar contigo. El jefe te está llamando. Repite la frase. O chefe está te chamando. O chefe está te chamando. O chefe está te chamando. Mais uma vez, o chefe está te chamando. Próximo verbo, o verbo chegar. Chegar, que significa chegar. Exemplo, hoje vou chegar mais tarde. Hoy voy a llegar más tarde. Hoje vou chegar mais tarde. Hoje vou chegar mais tarde. Repite. Hoje vou chegar mais tarde. Un poquito más rápido. Hoje vou chegar mais tarde. Perfecto. Próximo verbo es el verbo cheirar. Cheirar, que significa oler. Ejemplo. Este quarto cheira muito bem. Este quarto huele muy bien. Este quarto cheira muito bem.
Este quarto cheira muito bem. Este quarto cheira muito bem. Este quarto cheira muito bem. Perfeito. Próximo verbo, o verbo conhecer, que seria conocer. Conhecer. Exemplo, te conheço muito bem. Te conozco muy bem. Te conheço muito bem. Te conheço muito bem. Te conheço muito bem. Próximo verbo, o verbo cozinhar. Cozinhar, que significa cocinar. El modelo que tenemos aquí como frase es el siguiente. O que você está cozinhando? ¿Qué cosa estás cocinando? A ver, repite esta frase. O que você está cozinhando? 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 Mais uma vez, o que você está cozinhando? Perfeito. Próximo verbo, o verbo deixar. Deixar, que significa deixar. Exemplo. Onde posso deixar estes pacotes? ¿Dónde puedo dejar estos paquetes? Onde posso deixar estes pacotes? 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 Muy bien. Vamos al próximo verbo. El verbo descer. Descer, que significa bajar. Lo contrario de subir es descer. Depois eu desço, que sería después yo bajo. Imagínate a alguien que está en el segundo piso y tú llamas a la persona y la persona dice, depois eu desço, después bajo. Repite, depois eu desço. Depois eu desço. Depois eu desço. Depois eu desço. Próximo verbo, o verbo desejar, que sería desear. Y la frase, o que você deseja? ¿Qué cosa deseas? O que você deseja? O que você deseja? Mais uma vez, um pouquinho mais rápido. O que você deseja? Perfeito. Próximo verbo, o verbo dizer. Dizer, que significa decir. Observa a frase. Ela sempre diz a verdade. Ela sempre diz a verdade. Ella sempre diz a verdade. Ela sempre diz a verdade. Uma vez mais. Ela sempre diz a verdade. Próximo verbo, o verbo dormir. Verbo dormir, que significa dormir. Eu nunca durmo antes das 22 horas. Eu nunca duermo antes de las 10 da noite. Eu nunca durmo antes das 22 horas. Eu nunca durmo antes das 22 horas. Eu nunca durmo antes das 22 horas. Mais uma vez. Eu nunca durmo antes das 22 horas. Perfeito. Vamos ao próximo verbo, o verbo entender. Eu entendo você perfeitamente, que seria, eu te entendo perfeitamente. Repite, eu entendo você perfeitamente. Eu entendo você perfeitamente. Eu entendo você perfeitamente. Eu entendo você perfeitamente. Próximo verbo, o verbo escolher, que seria escoger. Escolher. Você escolhe primeiro e depois escolho eu. Você escolhe primeiro e depois escolho eu. Você escolhe primeiro e depois escolho eu. Primeiro tu escoges e depois escojo eu.
Você escolhe primeiro e depois escolho eu. Perfecto. Y vamos al próximo verbo, que es el verbo escrever, que significa escribir. Escrever. Ele escreve muito mal, que seria ele escreve muito mal. 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 Próximo verbo, o verbo esquecer. Esquecer, que significa olvidar. Olvidar. Nunca esqueça disso. Nunca te olvides de eso. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Próximo verbo, o verbo estar. Estou pensando em você, que seria estou pensando em ti. Estou pensando em você. Estou pensando em você. Estou pensando em você. Estou pensando em você. Próximo verbo, o verbo fazer, que significa hacer. Eu faço ginástica. Eu hago gimnasia. A ver, repite. Eu faço ginástica. Eu faço ginástica. Eu faço ginástica. Eu faço ginástica. Muito bem. Vamos agora à próxima frase. Com o verbo falar, que seria hablar. E a frase é esta. Eles falam inglês muito bem. 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 Mais uma vez, eles falam inglês muito bem. Próximo verbo, o verbo fechar, que significa cerrar. Exemplo, você pode fechar a janela, por favor? ¿Tú puedes cerrar la ventana, por favor? Janela es ventana. Você pode fechar a janela, por favor? Pode fechar a janela, por favor? Pode fechar a janela, por favor? Perfeito. Próxima frase. E o verbo é ganhar. Ganhar. Ganar. Quanto você ganha por mês? Quanto ganas al mês? Quanto você ganha por 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 mês? Excelente. Vamos ao próximo verbo, o verbo gostar. Gostar, seria gostar. Exemplo, não gosto de nadar. Não gosto de nadar. Seria não me gusta nadar. Não gosto de nadar. Não gosto de nadar. Repita outra vez. Não gosto de nadar. Não gosto de nadar. Próximo verbo, o verbo ir. Vou para a faculdade de carro. Que seria, voy a la universidad en carro, ou em coche, ou em auto. Vou para a faculdade de carro. 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 Próximo verbo, o verbo lembrar, que significa recordar. Não lembro de nada. Não me acuerdo nada. Não lembro de nada. Não lembro de nada.
Não lembro de nada. Não lembro de nada. Próximo verbo, o verbo morar, que significa vivir. Exemplo, onde você mora? Donde vives? Onde você mora? 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 Próximo verbo, o verbo morrer, que significa morir. Morrer. Exemplo, sonhei que estava morrendo. Sonhei que me estava muriendo. Sonhei que estava morrendo. Sonhei que estava morrendo. Sonhei que estava morrendo. Outra vez. Sonhei que estava morrendo. Perfecto. Y vamos al próximo verbo, que es el verbo mudar. Mudar, que sería cambiar o también puede significar mudar de mudanza. Helena vai se mudar de casa, que sería Helena se va a mudar de casa o se va a cambiar de casa. Repite la frase. Helena vai se mudar de casa. Helena vai se mudar de casa. Repítelo. Helena vai se mudar de casa. Helena vai se mudar de casa. Próximo verbo, o verbo odiar, que seria odiar. Exemplo, odeio ter que esperar. Odio tener que esperar. Odeio ter que esperar. Odeio ter que esperar. Odeio ter que esperar. Muy bien. Vamos al próximo verbo. El verbo es oferecer, que sería ofrecer. Oferecer. Exemplo, o que você me oferece? Que seria, que cosa me ofereces? O que você me oferece? Que cosa me ofereces? Outra vez. O que você me oferece? O que você me oferece? Perfecto. Vamos al próximo verbo. El verbo es olhar. Olhar, que significa mirar o ver. Olhar. Nunca olho os preços no restaurante. Que sería, nunca miro los precios en el restaurante. Nunca olho os preços no restaurante. Nunca olho os preços no restaurante. Nunca olho os preços no restaurante. Outra vez, nunca olho os preços no restaurante. Perfecto. Vamos al próximo verbo. El próximo verbo es el verbo ouvir, que significa oír. Vamos a la frase. Você me ouve bem? Que sería, tú me oyes bien, me escuchas bien. Você me ouve bem? Você me ouve bem? Você me ouve bem? Você me ouve bem? Próximo verbo, o verbo pensar. Exemplo, penso muito nessa possibilidade. Pienso mucho en esa posibilidad. Repite la frase. Penso muito nessa possibilidade. Penso muito nessa possibilidade. Penso muito nessa possibilidade. Mais uma vez, penso muito nessa possibilidade. Próximo verbo, o verbo perder. Perder. Não perco um episódio. Não perco um episódio. Não pierdo um episódio. Não perco um episódio. Não perco um episódio. Próximo verbo, o verbo perguntar, que seria perguntar. Em português é perguntar. Eles sempre me perguntam de onde eu sou. Ellos siempre me preguntan de dónde soy. Ellos siempre me preguntan de dónde soy.
Eles sempre me perguntam de onde eu sou. Eles sempre me perguntam de onde eu sou. Eles sempre me perguntam de onde eu sou. Excelente. Próximo verbo, o verbo por. Por. P-O-R. Significa poner ou colocar. Exemplo. Onde ponho este quadro? Onde pongo este quadro? Onde ponho este quadro? Onde ponho este quadro? Onde ponho este quadro? Onde ponho este quadro? Próximo verbo, o verbo quebrar, que significa romper. As crianças quebraram a janela? Que sería, los niños rompieron la ventana. Los niños rompieron la ventana. As crianças quebraram a janela? As crianças quebraram a janela? As crianças quebraram a janela? Próximo verbo, o verbo receber, que seria recibir. Eu recebi uma boa notícia. Recebi uma boa notícia. Eu recebi uma boa notícia. Eu recebi uma boa notícia. Eu recebi uma boa notícia. Perfecto. Y vamos ahora al próximo verbo, que es el verbo rir, que significa reír. Rir. Do que você está rindo? ¿De qué te estás riendo o de qué te ríes? Do que você está rindo? 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 Próximo verbo, o verbo saber. Eu sei toda a verdade. 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 Repítelo. Eu sei toda a verdade. Eu sei toda a verdade. Próximo verbo, o verbo sorrir, que significa sonreír. Mira a frase. Todos estavam sorrindo na foto. Todos estavam sorrindo em la foto. Todos estavam sorrindo na 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 foto. Próximo verbo, o verbo sair, que significa sair. A que horas você vai sair do trabalho hoje? A que horas você vai sair do trabalho hoje? A que horas você vai sair do trabalho hoje? Mais uma vez, a que horas você vai sair do trabalho hoje? Próximo verbo, o verbo sentir, que significa sentir. Eu sinto muito, seria lo siento ou lo siento mucho. Repite. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mais uma vez, eu sinto muito. Excelente. Próximo verbo, o verbo ser. E a frase é: eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sou uma pessoa muito optimista. Eu sou uma pessoa muito otimista. 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 Próximo verbo, o verbo tentar, que significa intentar. E a frase é: eu sempre tento não errar. Eu sempre tento não equivocar-me. Eu sempre tento não errar. 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 Muito bem. Vamos ao próximo verbo, o verbo ter.
que significa tener. Exemplo, eu tenho uma dúvida, que seria tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Mais uma vez, eu tenho uma dúvida. Próximo verbo, o verbo trocar, que significa cambiar. Maria está trocando as fraldas da criança. María está cambiando los pañales del niño o de la niña. María está trocando, está cambiando as fraldas, son los pañales. As fraldas da criança son los pañales del niño o los pañales de la niña. Repite la frase. María está trocando as fraldas da criança. María está trocando as fraldas da criança. Maria está trocando as fraldas da criança. Mais uma vez, Maria está trocando as fraldas da criança. Muito bem. Próximo verbo, o verbo vir. A que horas o André vai vir? A que hora Andrés vai venir? A que horas o André vai vir? A que horas o André vai vir? A que horas o André vai vir? Repítelo una vez más. ¿A qué horas o André vai vir? Perfecto. Próximo verbo. Voltar, que significa volver. Voltar. Eu vou e volto rapidinho. Eu vou e vuelvo rapidito. Eu vou e volto rapidinho. 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 Mais uma vez, eu vou e volto rapidinho. Perfeito, prosseguimos. Verbo abrir. Significa lo mismo que significa en español, pero vamos a ver cómo utilizamos este verbo dentro de una frase. ¿A qué horas abre el banco? Significa a qué hora abre el banco. Detalle interesante. Siempre que tú vas a decir a qué hora, en portugués será a qué horas. Será siempre en plural. Repite, ¿a qué horas abre el banco? ¿A qué horas abre el banco? ¿A qué horas abre el banco? ¿A que horas abre o banco? Muito bem. Vamos à próxima. Verbo aceitar. Aceitar. Significa aceptar. Vamos a ver este verbo aceptar dentro de uma frase. Eu não aceito essa falta de respeito. Seria, eu não acepto essa falta de respeito. Vamos a ver esto com cuidado. Repite, eu não aceito essa falta de respeito. Eu não aceito essa falta de respeito. Eu não aceito essa falta de respeito. Mais uma vez, eu não aceito essa falta de respeito. Excelente. Vamos ao próximo verbo. Achar. Achar. Significa crer ou ter uma opinião. Vejamos a frase. Eu acho que já é tarde. Eu creio que já é tarde. Eu creio, eu penso, eu opino que já é tarde. Repite a frase. Eu acho que já é tarde. Eu acho que já é tarde. Eu acho que já é tarde. Mais uma vez, eu acho que já é tarde. Muito bem. Próximo verbo, acordar. Acordar. Significa despertar-se. Olha a frase. Eu sempre acordo muito cedo. Eu sempre me despierto muy temprano. Muito cedo es muy temprano.
Eu sempre acordo, sempre despierto muy temprano. Repite a frase. Eu sempre acordo muito cedo. 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 Perfeito. Vamos à próxima frase. Verbo arrumar. Arrumar. Significa arreglar, colocar ou poner em ordem. Olha o exemplo. Tenho que arrumar minha escrivaninha. Tenho que arrumar. Tenho que arreglar minha escrivaninha. Mi escritório. Tengo que arreglar mi escritorio. Tengo que colocar en orden mi escritorio, mi mesa de trabajo. A ver, repite. Tenho que arrumar minha escrivaninha. 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 Mais uma vez, tenho que arrumar minha escrivaninha. Lo importante es que la primera vez que tú repites la frase, la repitas con mucha calma, con mucha tranquilidad, palabra por palabra. La segunda, tercera y cuarta ya vas aumentando la velocidad. Próximo verbo, o verbo admitir. Significa lo mismo que en español, pero mira cómo se pronuncia. Admitir. Admitir. A frase diz o seguinte: não vou admitir esse comportamento. Que sería, no voy a admitir ese comportamiento. Repite la frase, não vou admitir esse comportamento. 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 Excelente. E lembre-se, é muito importante anotar essas frases no seu caderno. Y recuerda, es importante que anotes estas frases en tu cuaderno para que después las repitas en voz alta practicándolas. Vamos al próximo verbo. Aparecer. Aparecer. Un ejemplo de frase. Olha, o sol está aparecendo. Olha significa mira. El sol está apareciendo. Apareciendo será aparecendo. Repite la frase. Olha, o sol está aparecendo. Olha, o sol está aparecendo. Olha, o sol está aparecendo. Mais uma vez. Olha, o sol está aparecendo. Muito bem. Vamos ao próximo verbo. Verbo aprender. Significa exactamente lo mismo que en español, pero vamos a ver este verbo dentro de una frase. Você aprende muito rápido, que sería, tú aprendes muy rápido. Vamos a repetir a frase. Você aprende muito rápido. Você aprende muito rápido. Você aprende muito rápido. Você aprende muito rápido. Próxima. Ajudar. Mira como se escribe ajudar. Ajudar. Vamos à frase. Você pode me ajudar? Tu puedes ayudarme? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Mais uma vez, você pode me ajudar? Próximo verbo, o verbo andar. Andar significa lo mismo que em espanhol. Exemplo de frase: você anda muito devagar. Você anda muito devagar. Que seria, tu andas muy despacio.
Devagar o devagar es muy lento o lentamente, despacio. Você anda muito devagar. Repítelo. Você anda muito devagar. Perfeito. Vamos à próxima frase. O verbo é assistir. Assistir significa ver o mirar. Por ejemplo, un partido de fútbol, la televisión, una película, tú asistes. ¿Sí? Asistir. Ejemplo, vamos a asistir un filme. Vamos a ver una película. La palabra película es filme, un filme, palabra masculina. Repite, vamos a asistir un filme. Vamos a asistir un filme. Vamos assistir um filme? Mais uma vez, vamos assistir um filme? Perfeito. Vamos ao próximo verbo. Aumentar. Significa o mesmo que significa em espanhol. Exemplo. Você pode aumentar o volume? Tu puedes aumentar o volume? Você pode aumentar o volume? Você pode aumentar o volume? Você pode aumentar o volume? Mais uma vez. Você pode aumentar o volume? Perfeito. Próximo verbo. O verbo bater. Bater. Este verbo tiene varios significados, pero aquí vamos a tomar el significado de golpear. Observa la frase. Alguém está batendo na porta. Alguém está golpeando na porta. Alguém está tocando na porta. Alguém está batendo na porta. Alguém está batendo na porta. Alguém está batendo na porta. Mais uma vez. Alguém está batendo na porta. Perfecto. Y vamos al próximo verbo, el verbo beber. Beber. No bebo bebidas alcohólicas. ¿Qué sería? No bebo bebidas alcohólicas. Cuidado con la pronunciación. No bebo bebidas alcohólicas. No bebo bebidas alcohólicas. No bebo bebidas alcohólicas. No bebo bebidas alcohólicas. Próximo verbo. O verbo brincar. Brincar. Que significa jugar. Jugar. Divertir-se, jugar, es brincar. Exemplo. As crianças não param de brincar. Los niños no paran de jugar. O no dejan de jugar. As crianças não param de brincar. Outra vez. As crianças não param de brincar. As crianças não param de brincar. As crianças não param de brincar. Mais uma vez. As crianças não param de brincar. Muito bem. Vamos agora ao próximo verbo. O verbo beijar, que significa besar. Besar. Observa a seguinte frase. Eles estão se beijando. Ellos se están besando. A ver. Eles estão se beijando. Eles estão se beijando. Eles estão se beijando. Eles estão se beijando. Perfeito. Vamos ao próximo verbo. Beliscar, que seria pellizcar. Vou te beliscar. Te voy a pellizcar. Vou te beliscar. Vou te beliscar. Te voy a pellizcar. Vou te beliscar. Vou te beliscar. Excelente. Próximo verbo. O verbo caminhar, que significa caminar. Veamos un modelo de frase construida con este verbo.
Estamos caminhando há meia hora. Estamos caminhando hace media hora. Estamos caminhando há meia 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 hora. Perfeito. Vamos agora ao próximo verbo. O verbo chamar, que significa chamar. Um exemplo. O chefe está te chamando. Chefe significa jefe. El jefe te está llamando. El jefe quiere hablar contigo. El jefe te está llamando. Repite la frase. O chefe está te chamando. O chefe está te chamando. O chefe está te chamando. Mais uma vez, o chefe está te chamando. Próximo verbo, o verbo chegar. Chegar, que significa chegar. Exemplo, hoje vou chegar mais tarde. Hoy voy a llegar más tarde. Hoje vou chegar mais tarde. Hoje vou chegar mais tarde. Repite. Hoje vou chegar mais tarde. Um pouquinho mais rápido. Hoje vou chegar mais tarde. Perfecto. Próximo verbo es el verbo cheirar. Cheirar, que significa oler. Ejemplo. Este quarto cheira muito bem. Este quarto huele muy bien. Este quarto cheira muito bem. 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 Perfeito. Próximo verbo, o verbo conhecer, que seria conocer. Conhecer. Exemplo, te conheço muito bem. Te conozco muy bem. Te conheço muito bem. Te conheço muito bem. Te conheço muito bem. Próximo verbo, o verbo cozinhar. Cozinhar, que significa cocinar. El modelo que tenemos aquí como frase es el siguiente. O que você está cozinhando? ¿Qué cosa estás cocinando? A ver, repite esta frase. O que você está cozinhando? 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 Mais uma vez. O que você está cozinhando? Perfeito. Próximo verbo, o verbo deixar. Deixar, que significa dejar. Exemplo. Onde posso deixar estes pacotes? ¿Dónde puedo dejar estos paquetes? Onde posso deixar estes pacotes? 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 Muy bien. Vamos al próximo verbo. El verbo descer. Descer, que significa bajar. Lo contrario de subir es descer. Depois eu desço, que sería después yo bajo. Imagínate a alguien que está en el segundo piso y tú llamas a la persona y la persona dice, depois eu desço. Después bajo. Repite. Depois eu desço. Depois eu desço. Depois eu desço. Depois eu desço. Próximo verbo, o verbo desejar, que seria desear. E a frase, o que você deseja? Que cosa deseas? O que você deseja? O que você deseja? Mais uma vez, um pouquinho mais rápido. O que você deseja?
Perfeito. Próximo verbo, o verbo dizer. Dizer, que significa dizer. Observa a frase. Ela sempre diz a verdade. Ela sempre diz a verdade. Ella sempre diz a verdade. Ela sempre diz a verdade. Uma vez mais. Ela sempre diz a verdade. Próximo verbo, o verbo dormir. Verbo dormir, que significa dormir. Eu nunca durmo antes das 22 horas. Eu nunca duermo antes de las 10 da noite. Eu nunca durmo antes das 22 horas. Eu nunca durmo antes das 22 horas. Eu nunca durmo antes das 22 horas. Mais uma vez. Eu nunca durmo antes das 22 horas. Perfeito. Vamos ao próximo verbo, o verbo entender. Eu entendo você perfeitamente. Que seria, eu te entendo perfeitamente. Repite, eu entendo você perfeitamente. Eu entendo você perfeitamente. Eu entendo você perfeitamente. Eu entendo você perfeitamente. Próximo verbo, o verbo escolher, que seria escoger. Escolher. Você escolhe primeiro e depois escolho eu. Você escolhe primeiro e depois escolho eu. Você escolhe primeiro e depois escolho eu. Primeiro tu escolhes e depois escolho eu. Você escolhe primeiro e depois escolho eu. Perfecto. Y vamos al próximo verbo, que es el verbo escrever, que significa escribir. Escrever. Ele escreve muito mal, que seria ele escreve muito mal. 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 Próximo verbo, o verbo esquecer. Esquecer, que significa olvidar. Olvidar. Nunca esqueça disso. Nunca te olvides de isso. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Próximo verbo, o verbo estar. Estou pensando em você, que seria estou pensando em ti. Estou pensando em você. Estou pensando em você. Estou pensando em você. Estou pensando em você. Próximo verbo, o verbo fazer, que significa hacer. Eu faço ginástica. Eu hago gimnasia. A ver, repite. Eu faço ginástica. Eu faço ginástica. Eu faço ginástica. Eu faço ginástica. Muito bem. Vamos agora à próxima frase. Com o verbo falar, que seria hablar. E a frase é esta. Eles falam inglês muito bem. Eles hablan inglês muito bem. Eles falam 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 inglês muito bem. Mais uma vez, eles falam inglês muito bem. Próximo verbo, o verbo fechar, que significa cerrar. Exemplo, você pode fechar a janela, por favor? Tu puedes cerrar la ventana, por favor?
janela é ventana. Você pode fechar a janela, por favor? Pode fechar a janela, por favor? Pode fechar a janela, por favor? Perfeito. Próxima frase. E o verbo é ganhar. Ganhar. Ganar. Quanto você ganha por mês? Quanto ganas al mês? Quanto você ganha por 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 mês? Excelente. Vamos ao próximo verbo, o verbo gostar. Gostar seria gustar. Exemplo, não gosto de nadar. Não gosto de nadar. Seria não me gusta nadar. Não gosto de nadar. Não gosto de nadar. Repita outra vez. Não gosto de nadar. Não gosto de nadar. Próximo verbo, o verbo ir. Vou para a faculdade de carro. Que seria, voy a la universidad en carro, ou em coche, ou em auto. Vou para a faculdade de carro. 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 Próximo verbo, o verbo lembrar, que significa recordar. Não lembro de nada. Não me acuerdo nada. Não lembro de nada. Não lembro de nada. Não lembro de nada. Não lembro de nada. Próximo verbo, o verbo morar, que significa vivir. Exemplo, onde você mora? Donde vives? Onde você mora? 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 Próximo verbo, o verbo morrer, que significa morir. Morrer. Exemplo, sonhei que estava morrendo. Sonhei que me estava morrendo. Sonhei que estava morrendo. Sonhei que estava morrendo. Sonhei que estava morrendo. Outra vez. Sonhei que estava morrendo. Perfecto. Y vamos al próximo verbo, que es el verbo mudar. Mudar, que sería cambiar, o también puede significar mudar de mudanza. Helena vai se mudar de casa, que sería Helena se va a mudar de casa o se va a cambiar de casa. Repite la frase. Helena vai se mudar de casa. Helena vai se mudar de casa. Repítelo. Helena vai se mudar de casa. Helena vai se mudar de casa. Próximo verbo, o verbo odiar, que seria odiar. Exemplo, odeio ter que esperar. Odio tener que esperar. Odeio ter que esperar. Odeio ter que esperar. Odeio ter que esperar. Muy bien. Vamos al próximo verbo. El verbo es oferecer, que sería ofrecer. Oferecer. Exemplo. O que você me oferece? Que seria, que coisa me ofereces? O que você me oferece? Que coisa me ofereces? Outra vez. O que você me oferece? O que você me oferece? Perfecto. Vamos al próximo verbo. El verbo es olhar. Olhar, que significa mirar o ver. Olhar.
Nunca olho os preços no restaurante, que sería nunca miro los precios en el restaurante. Nunca olho os preços no restaurante. Nunca olho os preços no restaurante. Nunca olho os preços no restaurante. Outra vez, nunca olho os preços no restaurante. Perfecto. Vamos al próximo verbo. El próximo verbo es el verbo ouvir, que significa oír. Vamos a la frase. Você me ouve bem? Que sería, tú me oyes bien, me escuchas bien. Você me ouve bem? Você me ouve bem? Você me ouve bem? Você me ouve bem? Próximo verbo, o verbo pensar. Exemplo. Penso muito nessa possibilidade. Penso mucho en esa posibilidad. Repite la frase. Penso muito nessa possibilidade. Penso muito nessa possibilidade. Penso muito nessa possibilidade. Mais uma vez, penso muito nessa possibilidade. Próximo verbo, o verbo perder. Perder. Não perco um episódio. Não perco um episódio. Não perdo um episódio. Não perco um episódio. Não perco um episódio. Próximo verbo, o verbo perguntar, que seria perguntar. Em português é perguntar. Eles sempre me perguntam de onde eu sou. Ellos siempre me preguntan de dónde soy. Ellos siempre me preguntan de dónde soy. Eles sempre me perguntam de onde eu sou. Eles sempre me perguntam de onde eu sou. Eles sempre me perguntam de onde eu sou. Excelente. Próximo verbo, o verbo por. Por. P-O-R. Significa poner ou colocar. Exemplo. Onde ponho este quadro? Onde pongo este quadro? Onde ponho este quadro? Onde ponho este quadro? Onde ponho este quadro? Onde ponho este quadro? Próximo verbo, o verbo quebrar, que significa romper. As crianças quebraram a janela? Que sería, los niños rompieron la ventana. Los niños rompieron la ventana. As crianças quebraram a janela? As crianças quebraram a janela? As crianças quebraram a janela? Próximo verbo, o verbo receber, que seria recibir. Eu recebi uma boa notícia. Recebi uma boa notícia. Eu recebi uma boa notícia. Eu recebi uma boa notícia. Eu recebi uma boa notícia. Perfecto. Y vamos ahora al próximo verbo, que es el verbo rir, que significa reír. Rir. Do que você está rindo? ¿De qué te estás riendo o de qué te ríes? Do que você está rindo? 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 Próximo verbo, o verbo saber. Eu sei toda a verdade. 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 Repítelo. Eu sei toda a verdade. Eu sei toda a verdade. Próximo verbo, o verbo sorrir, que significa sonreír. Mira a frase. Todos estavam sorrindo na foto. Todos estavam sonriendo em la foto. Todos estavam sorrindo na foto.
Todos estavam sorrindo na foto. Todos estavam sorrindo na foto. Todos estavam sorrindo na foto. Próximo verbo, o verbo sair, que significa sair. A que horas você vai sair do trabalho hoje? A que horas você vai sair do trabalho hoje? A que horas você vai sair do trabalho hoje? Mais uma vez, a que horas você vai sair do trabalho hoje? Próximo verbo, o verbo sentir, que significa sentir. Eu sinto muito, seria lo siento ou lo siento mucho. Repite, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mais uma vez, eu sinto muito. Excelente. Próximo verbo, o verbo ser. E a frase é: eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sou uma pessoa muito optimista. Eu sou uma pessoa muito otimista. 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 Próximo verbo, o verbo tentar, que significa intentar. E a frase é: eu sempre tento não errar. Eu sempre tento não equivocar-me. Eu sempre tento não errar. 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 Muito bem. Vamos ao próximo verbo, o verbo ter, que significa ter. Exemplo, eu tenho uma dúvida, que seria tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Mais uma vez, eu tenho uma dúvida. Próximo verbo, o verbo trocar, que significa cambiar. Maria está trocando as fraldas da criança. María está cambiando los pañales del niño o de la niña. María está trocando, está cambiando as fraldas, son los pañales. As fraldas da criança son los pañales del niño o los pañales de la niña. Repite la frase. María está trocando as fraldas da criança. María está trocando as fraldas da criança. Maria está trocando as fraldas da criança. Mais uma vez, Maria está trocando as fraldas da criança. Muito bem. Próximo verbo, o verbo vir. A que horas o André vai vir? A que hora Andrés vai venir? A que horas o André vai vir? A que horas o André vai vir? A que horas o André vai vir? Repítelo una vez más. ¿A qué horas o André vai vir? Perfecto. Próximo verbo. Voltar, que significa volver. Voltar. Eu vou e volto rapidinho. Eu vou e vuelvo rapidito. Eu vou e volto rapidinho. 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 Mais uma vez, eu vou e volto rapidinho. Perfeito, prosseguimos.